E aí, como é que você tá? Tudo bom aí com você? Estamos aqui mais uma vez, no canal da Sabedoria, para poder dar a vocês algumas ideias de sabedoria para que vocês possam levar para a vida de vocês. Galera, o vídeo de hoje é o seguinte. Eu vou falar sobre o poder de nossas escolhas, né? Tô aqui com um caderninho, galera, para poder fiz aqui um resumão para poder passar para vocês. E a dica de hoje é a seguinte, né? Falei para vocês o poder de nossas escolhas, né? Qual é o poder que as nossas escolhas têm sobre aonde a gente quer chegar, né? Qual é o poder? Aí eu fiz aqui, pessoal, essa pergunta aqui. O que você não fez hoje pode ter mudado completamente o seu futuro, né? O que você não fez hoje pode ter mudado completamente o seu futuro? É uma pergunta que eu tô fazendo para vocês, né? E galera, é a seguinte, às vezes a gente procrastina, né? Às vezes a gente procrastina. A gente sabe o que é que a gente sabe o que tem que ser feito. Porém a gente não faz. Na maioria das vezes a gente não faz. E galera, muitas vezes a gente precisa de um estímulo, a gente precisa de uma motivação de alguém ou de algo externo para poder começar a fazer nossas coisas. Às vezes a gente começa todo dia fazendo, trabalhando todo dia ali, empolgado. Aí no meio do caminho a motivação vai embora e aí a gente fica esperando a motivação vir para começar de novo, né? Esse é o erro de muitas pessoas esse é o erro de muitas pessoas, né? Esperar a motivação vir. O que é que eu faço? Vou dizer a vocês o que eu faço. Quando não tem motivação nenhuma, eu vou e faço. Quando eu vejo, né? Hoje mesmo eu fui trabalhar, fui me arrastando, né? Mas eu sabia que hoje era um dia que, daqueles dias que a gente tá, não tem aquele dia que você não tá pra nada, pronto, esse dia você levanta, veste a roupa e vai e faz o que tem que ser feito. Pronto. O segredo para você adquirir disciplina, né? Para você ter foco e disciplina, né? É você fazer as coisas mesmo que você não tá com vontade. E quando você não tá com vontade, que você faz o que tinha de ser feito, é aí que o seu corpo entende que você é um aço. Seu corpo entende que você é um aço, entendeu? É mais ou menos isso, galera, né? Então, assim, quando a gente quando a gente não faz o que tem de ser feito, o que que acontece? Né? Acontece o contrário do que eu falei a vocês. A gente deixa o corpo a mente da gente entende, né, que a gente é preguiçoso. A mente da gente entende que, eita, isso aí não dá pra nada não, né? Começa a sabotar você. Mas quando você intencionalmente, né, já se prepara, vai fazer as coisas, você começa a fazer as coisas hoje com todo o entusiasmo do mundo. E você já vai se preparando, sabendo que vai ter dias que você vai estar na merda, que você não vai ter força pra nada. Mas mesmo assim você vai fazer, você já vai se adestrando, você já vai se programando, porque vai ter dia que você não vai ter força para nada, mas você precisa fazer para você chegar onde você quer. Isso. Galera, eu costumava para concurso público, né? Eu passei num concurso aqui perto da FUNASA, que trabalhava com menores infratores. O que foi que aconteceu? Era um canto extremamente hostil, né? Um canto extremamente hostil, né? Os moleques lá não respeitavam ninguém. Era assim, você trabalha sem arma, você não tinha só a conversa mesmo, você Deus e uma boa conversa, né? Mas antes de eu ir trabalhar lá, eu fiz uma pesquisa, né? Para ver como era trabalhar lá. E o pessoal me falaram que era muito difícil, muito estressante, né? Então, eu fiz a escolha de trabalhar lá pelo seguinte, né? Eu não ia, porém eu fiz uma escolha, não é isso? Né? E quando a gente faz a escolha, é igual tem uma história que fala o seguinte: quando a gente pega uma pedra que joga na água, pega uma pedra e joga na água para você ver, ela vai bater, vai quicar uma, duas ou três vezes, né? Quando você tem controle da pedra que você joga, mas quantas vezes ela vai bater na água, aí não, a gente não tem controle. Então quando a gente pega na pedra é a causa. Quando a gente joga na água, é a consequência. Ou seja, a gente não tem controle sobre a consequência do que a gente faz. A gente não tem controle sobre as consequências das nossas escolhas. E foi justamente isso, né? Quando eu tomei a escolha de trabalhar na FUNASE, né?
Quando assim, eu sabia mais ou menos que era um ambiente estressante, mas eu não tinha a menor ideia, né, realmente do caos que era. Quando eu cheguei lá, que comecei a trabalhar, eu vi aquela, assim, foi aí que eu senti na pele, né, o que é de estresse. Tanto é que eu trabalhei lá 4 anos e 2 meses, né, eu acho que estresse da vida toda, eu acho que um estresse de uma pessoa que trabalhou a vida toda, eu peguei lá em 4 anos, né. Peguei ansiedade, peguei depressão, surtei depois que eu saí de lá, né? Então, assim, galera, às vezes a escolha que a gente faz, né? A gente faz a escolha, só que a consequência dela a gente não imagina em que patamar vai chegar, né? Mas nas nossas escolhas, muitas vezes não tem consequências boas, né? E tem consequências ruins. E a consequência ruim foi isso, né? Porque eu peguei uma ansiedade, peguei uma depressão, né? E passei uns dias meio ruim. Eu fui psicólogo, psiquiatra, hoje estou zero bala, né? Mas o que acontece? Naquele mesmo lugar, eu arrumei amizades, eu peguei material, entendeu? Comecei a estudar, eu sabia que era um ambiente difícil, porém eu não tinha escolha a não ser estudar, entendeu? Eu não tinha escolha a não ser estudar. Então, assim, experiências boas, né? E experiência ruim. De imediato foi a ruim, depois foi as boas, né? Que foi as amizades que eu arrumei, né? Foi os amigos que eu arrumei lá, né? A forma de estudar, né? Quando aprendi a estudar lá, aprendi com o pessoal, né? Com os amigos que eu arrumei lá, aprendi a estudar. E de lá passei em outros concursos, entendeu? Então, assim, as escolhas, o poder das nossas escolhas. A gente não sabe o poder que uma escolha tem, entendeu? A gente não sabe o poder que uma escolha tem. Eu fui para aquele ambiente, lá arrumei colegas, né? Arrumei material e acabei passando num concurso melhor e saí de lá, né? Então a gente não sabe o poder tem. Às vezes, galera, às vezes, pessoal, o que acontece? Às vezes a gente vai para uma festa, né? Às vezes a gente arruma uma amizade com alguém e esse alguém, assim, ao nosso ver, é muito importante. E a gente não tem coragem de chegar lá, de conversar, de se expressar, né? Não tem coragem. E às vezes essa coragem que você tem de ir lá e conversar, né? É uma oportunidade. A escolha que você faz de ir lá, mesmo mesmo tímido, mesmo com vergonha, mesmo sem você passando pelo medo de ir lá conversar com a pessoa, às vezes é a oportunidade que você tem de prosperar. Às vezes é a oportunidade que estava faltando para que você ganhasse em uma conversa aquilo que você ia adquirir em 10 anos, ou muitas vezes nunca ia adquirir. Vai passar a vida todinha só rodando em ciclo. Então, às vezes, galera, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita cautela, né, ao fazer nossas escolhas. Né? Muitas vezes a gente precisa de coragem, né? A maioria das vezes, sempre aquilo que vai te dar algo, aquilo que vai te fazer prosperar, aquilo que vai fazer tu mudar de patamar, pode ter certeza. Ele vai requerer de você uma atitude positiva. Ele vai querer de você que você tenha uma coragem que muitas vezes você não tem. Você ter uma coragem, só basta você ter uma coragem, só basta você ter coragem e romper. Porque, galera, eu digo assim, porque eu falo assim, porque as pessoas que têm capacidade de se comunicar bem, as pessoas que têm capacidade de lidar com pessoas, eu já falei isso em vários vídeos, né? E vou repetir. Você sabe lidar com pessoas, você sabe conversar com pessoas, então sua capacidade de prosperar vai ser muito rápida, entendeu? Às vezes você, como eu estava falando aqui, às vezes uma escolha que você faz de fazer uma amizade com alguém que é muito importante, com alguém que você vê assim, vê você, de você para ela é muito distante, mas às vezes num encontro, às vezes numa festa, você ter coragem de chegar lá e conversar com ela, né? Mostrar seus pontos, ser uma pessoa bacana, fazer uma amizade, né? Para que você, a médio e longo prazo, não é que aquela pessoa vai dar algo a você. Ela pode até dar, mas conhecimento. Entendeu? Não é que você vai chegar pedindo. O cara, às vezes, tem um carrão, tem uma casona, você vai chegar pedindo dinheiro. Não, você vai se conectar para você saber qual foi a sabedoria que ele usou. Porque às vezes essas pessoas, muitas vezes essa pessoa que que construiu um patrimônio, que tem toda uma vida de prosperidade, ela tem muitas ideias de sabedoria que vai fazer tu prosperar também. Entendeu? Vai te ajudar. Às vezes você está num projeto e esse projeto não vem dando certo, né? Às vezes você conversando com ela, às vezes você mostrando que está na caminhada, está tentando prosperar. A pessoa vê seu empenho, vai lá e diz, olha, faz dessa forma que vai dar certo. Por quê? Porque ela tem tempo de execução. Entendeu? Ela tem tempo de execução.
né? Que às vezes você se você for aprender a fazer uma pizza, e essa pizza, você vai aprender a fazer uma pizza, você vendo ela online, o cara fazendo online, né? Você aprende de uma forma, mas se você for aprender com uma pessoa que vai botar você com a mão na massa, né? Pode ter certeza que essa pizza vai ficar bem melhor. Então, quando você aprende com alguém que já fez na prática, né? Que já fez o que ela sabe no campo de batalha, pode ter certeza que você vai prosperar mais rápido. Então é isso aí, galera, né? Aí, pessoal, é o seguinte, eu faço outra pergunta aqui no final, né? Cada pequena escolha pode ter um impacto gigantesco. Aí eu te pergunto, qual será a sua próxima ação, né? Então a gente, às vezes, uma escolha que você faz, às vezes uma pequena escolha que você faz vai te dar uma, como consequência, né? Às vezes eu mesmo vou esperar, eu vou contar a minha experiência própria, né? Eu tô na minha loja e desse dia pra cá, acho que desses 30 dias, 20 dias pra cá, eu fiz um projeto de todo dia, quando eu chegasse na loja, eu fazia uma oração, todos os dias, agradecendo pela vida, né? Agradecendo, porque minha loja está de pé, porque o Senhor está de frente. Então, assim, eu fiz uma promessa com Deus, eu fiz uma aliança com Deus, né? Que para todos os dias eu orar na minha loja. Então, foi uma escolha que eu fiz, né? Que tá tendo uma gigantesca, que tá tendo para mim, tá me transformando, entendeu? Uma escolha que eu fiz que tá me transformando. Então, assim, se eu não tivesse nessa loja, se eu não tivesse dado o pontapé para botar essa loja, né? Com certeza eu não estaria mais bem espiritualmente. Então, assim, às vezes, o que a gente precisa é de uma escolha, né? Se uma pequena escolha, às vezes, se uma pequena escolha, né, proporciona um grande impacto, qual será a sua próxima ação? A pergunta é essa, qual será a sua próxima ação? Porque você só vai prosperar se você tiver uma ação, né? Se você vê 1001 vídeos, mas não colocar em ação, você não vai prosperar. Já falei isso em alguns vídeos, vou falar de novo. Só prospera quem é de execução, entendeu? Só prospera quem é de execução e só prospera quem faz um pacto. Você tem que ter um pacto, né? Você tem que ter um pacto com Deus, entendeu? Você tem que ter um pacto, né? Você tem que colocar aquilo que você está fazendo, né, nas mãos de alguém. Porque muitas vezes o que você quer, o que eu quero, para mim e para os olhos humanos é impossível. Mas se você começa a orar, se você começa a entregar aquilo que é possível, o homem faz. Mas aquilo que é impossível, a gente entrega a Deus. Então, valeu, galera. A ideia foi essa e estamos aqui mais uma vez. Qualquer dúvida aí, pessoal, você vai falar nos comentários aí, viu? Dê seu like, dê seu joinha, compartilhe, né? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Valeu, galera, e um abraço para cada um de vocês. Quase eu não falo, né? De compartilhar, que eu nem lembrei agora. Valeu, Deus abençoe cada um de vocês.